Olá, amigo concurseiro. Eu sou o professor Rodrigues e hoje nós vamos ver matemática para concurso público, tá certo? Então nós vamos mostrar para você que a matemática para concurso público é fácil. Por quê? Porque as questões, elas têm uma tendência de se repeti-la, tá certo? Então elas se repetem e nós vamos mostrar para você a melhor forma de você resolvê-las, tá? E treinar, porque o grande segredo para se sair bem numa prova de matemática é muito treino, tá certo? Vamos ver agora regra de 3. Vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando aumentamos uma delas, a outra aumenta na mesma razão da primeira. Então veja aqui esse exemplo. Um automóvel em 1 hora percorre 60 km, em 2 horas 120 km e em 3 horas 180 km. Então você vai perceber que à medida em que o tempo aumenta, a distância também aumenta. Então nós dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais, tá certo? Então olha só, em 1 hora, a razão de 1 hora por 2, 60 e 120. Na razão de 1/3, 60, 180. E na razão de 2/3, 120 e 180. Então são grandezas diretamente proporcionais. Uma aumenta e a outra vai aumentar na mesma proporção. Tá certo? Vamos ver agora um outro exemplo. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra diminui na mesma razão, ou seja, na mesma proporção. Veja só este exemplo. Um automóvel faz o percurso em 1 hora a uma distância de 90 km. Em 2 horas, 45 km. E em 3 horas, 30 km. Então você percebe que aqui, agora nesse exemplo, à medida em que o tempo aumenta, a distância diminui, tá certo? Então, olha só, na razão de 1/2, 45, 90. 1/3, 30, 90. 2/3, 30, 45. Tá? Então, tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Quando uma delas aumenta, a outra diminui na mesma razão, ou seja, na mesma proporção, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo para a gente colocar isso na prática. Olha só. Problemas que envolvem duas grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais podem ser resolvidos através de um método prático chamado regra de 3 simples. Então vamos lá. Comprei 5 metros de corrente por R$20. Quanto pagarei por 12 metros? Então vamos lá. Então vamos montar uma regra de 3 simples. De que forma? Vamos colocar aqui o metro, tá certo? Vamos colocar aqui metro. E aqui nós vamos colocar os valores, tá? Os valores. Ok? Então, em 5 metros foi pago R$20, ok? Em 12 metros, tá? Ele quer saber quanto é que ele vai pagar. Então, vamos colocar sempre a setinha na direção do X, ok? Então, veja só. Em 5 metros, ele pagou R$20. Se eu aumento a quantidade de metros, tá? A quantidade passa de 5 para 12, o que vai acontecer com o valor? Eu vou pagar mais ou menos? Eu vou pagar
mais, não é isso? Eu vou pagar mais, ok? Então nós dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais, porque aumenta a quantidade de metros e aumenta o preço, tá certo? E aí nós podemos então montar a razão. 5 sobre 12, que é igual a 20x, não é isso? Tá certo? Então, resolvendo daquela forma que nós já aprendemos, a multiplicação dos extremos pelo meio vai ficar 5x, tá? Igual a 20 vezes 12, ok? Então, fazendo essa multiplicação aí, vai ficar 5x é igual a 5 vezes 12 dá 240, tá certo? E aí nós temos x é igual a 240 dividido por 5, tá certo? 240 dividido por 5, x é igual a 48, tá certo? É dessa forma que nós resolvemos uma regra de 3 simples. Muito bem. Então vamos ver aqui esse outro exemplo. Olha só. 8 pedreiros constroem o muro em 3 dias. Quantos dias levarão 6 pedreiros para fazer o mesmo trabalho? Então vamos lá. Nós temos aqui pedreiro. Vamos representar aqui com a letra P. E nós temos aqui dias, que nós vamos representar com a letra D. Tá certo? Então, 8 pedreiros, eles levam 3 dias. Tá certo? Quantos dias? Então, dias X levarão 6 pedreiros para construir o mesmo muro. Tá certo? Então, veja bem. À medida em que aumenta à medida em que a setinha é sempre lá do X, né? À medida em que diminui a quantidade de pedreiros, então vai aumentar a quantidade de dias. Se 8 levava 3 dias, se eu diminuo para 6, a quantidade de dias vai aumentar. Então a setinha aqui vai ser no outro sentido. Então são grandezas são inversamente proporcionais, porque enquanto um aumenta, o outro diminui, tá certo? Então como é que vai ficar essa nossa razão? Vai ficar assim, 8, vai ficar assim, ó, 3x igual, agora nós vamos inverter, tá? Nós vamos inverter, porque a setinha aí tá ao contrário, 6 e 8, tá certo? Invertemos, ok? Então vai ficar 3 vezes 8 igual a 6x, tá certo? Então vai ficar 3 vezes 8, 24, que é igual a 6x, tá certo? Então vai ficar 24 dividido por 6 igual a x, tá certo? Então 24 dividido por 6 vai ser x é igual a 4, tá certo? X é igual a 4. Então, se eu diminuo a quantidade de pedreiros, aumenta a quantidade de dias. Então, 6 pedreiros vão construir o mesmo muro em 4 dias, tá certo? Em 4 dias, ok? Vamos ver aqui então agora um outro exemplo, tá? Regra de 3 composta. Veja só. A regra de 3 composta é um processo prático para resolver problemas que envolvem mais de 2 grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então veja agora. Nós temos mais de 2 grandezas, tá? Então nós tínhamos apenas 2, agora tem mais de 2 grandezas, diretamente ou inversamente proporcional. Tá certo? Então aqui nós temos o seguinte, que uma fábrica em 3 dias de trabalho produz 360 metros de tecidos.
fazendo funcionar 8 máquinas. Em quantos dias poderão produzir 1.080 metros de tecido fazendo funcionar 6 máquinas? Tá certo? Então vamos fazer o seguinte aqui, tá? Vamos pegar aqui a quantidade de dias, vamos chamar de dias D, tecidos T, tá certo? Tecidos T e máquina M, ok? Então, ó, em 3 dias são produzidos 360 metros usando 8 máquinas. Ele quer saber em quantos dias 1.080 metros são produzidos agora com apenas 6 máquinas. Tá certo? Então você vai perceber o seguinte, setinha sempre do lado para baixo, lado da seta, tá? Então, olha, em 3 dias são produzidos 360 metros, tá certo? Se eu aumento a quantidade de tecidos, vai certamente aumentar os dias, tá? Aumenta o tecido, aumentam os dias. Então, dias e tecidos são grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Agora, vamos comparar dias com máquinas, tá? Bem, se 8 máquinas produzia em 3 dias 360 metros, se eu diminuo a quantidade de máquinas, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Vai aumentar a quantidade de dias. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Tá certo? Dias com relação a máquinas, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu comparei dias com a quantidade de tecido primeiro, depois eu comparei dias com a quantidade de máquinas. E aí eu sei se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Agora eu vou montar aqui. Vai ficar 3 sobre x, que é igual a 360 sobre 1.080 vezes 8 sobre 6. Tá certo? Fazendo aí essa multiplicação, vai ficar 3x, 3 sobre x, igual a 2.160, tá? Dividido por 8.640, tá certo? Eu multipliquei 8 vezes 360, multipliquei 6 vezes 1.080, tá certo? Agora, o que eu faço? Eu posso simplificar isso aqui, vou dividir isso aqui tudo por 2.060, tá? Vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 2.060. Como é que vai ficar isso? 3 sobre x igual a 1, tá? 1/4. E agora eu posso tranquilamente aplicar aquela nossa propriedade da multiplicação do sistema pelos meios. Então vai ficar 3 vezes 4 igual a x, né? Então, x é igual a 3 vezes 4, 12, tá certo? Então, a resposta seria 12, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo, tá bom? Para ver se você realmente entendeu, tá? Olha aqui esse outro caso. Muito parecido, né? Parecido, pra gente ver se realmente você entendeu. Olha só. 10 máquinas fabricam 400 metros de tecido em 16 dias. Em quantos dias 12 máquinas que têm o mesmo rendimento que as primeiras fazem 300 metros desse mesmo tecido? Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos colocar dias como D, tá?
Vamos chamar aqui dias D, tecidos T e máquina M. Máquina M. Ok? Então, olha só. Em 16 dias, foram fabricados 400 metros de tecido. Quantas máquinas? 10 máquinas. Tá certo? Ele quer saber em quantos dias, tá certo? 300 metros são produzidos agora com 12 máquinas, tá certo? Com 12 máquinas, ok? Então a setinha sempre pro lado do X, tá? Então se eu diminuo a quantidade de tecidos, vai diminuir a quantidade de dias. Então são grandezas diretamente proporcionais, tá? Dias e máquinas agora, tá? Se são produzidos, se 10 máquinas produzem 16 dias, se eu aumento a quantidade de máquina, diminui a quantidade de dias. Aumenta dias, diminui máquina. Então são grandezas inversamente proporcionais. Tá certo? E aí agora eu vou montar aqui a razão, né? Vai ficar 16 sobre x, que é igual a 400 sobre 300. Agora eu vou inverter, né? Esse aqui eu vou inverter, porque é inversamente proporcional. Vezes 12, tá certo? Sobre 10. Invertir, tá? 12 e 10. Ok? Bem, o que é que eu faço agora? Agora eu vou multiplicar, né? Agora eu vou multiplicar, tá certo? Então vai ficar 16x igual a 12, tá? 12 vezes 400, ok? Então vai ficar 4.800. 4.800 dividido por 10 vezes 300 vai dar 3.000. Tá certo? Vai dar 3.000. Ok? Agora aqui, para me ajudar, eu posso simplificar por 100. Vou dividir tudo por 100. Tá? Se eu dividir por 100, vai ficar... Isso aqui eu vou repetir. Tá certo? Vou repetir. Agora, 4.800 dividido por 100 vai dar 48. 3.000 dividido por 100 vai dar 30. Simplifiquei, tá? Dividir os dois, eu posso simplificar se eu dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número. Então, isso pode ser feito dessa forma, eu posso simplificar. Tá certo? Para diminuir esses números aqui que estavam muito altos. Ok? Então, agora o que eu faço? Vou para cá agora, né? Vou fazer agora a multiplicação dos extremos pelos meios. Vai ficar 30 vezes 16, que é igual a 48x. 48x. Tá certo? Então, 30 vezes 16 vai dar 480, tá? Igual a 48x. Tá certo? Então, isso aqui vai dar x é igual a 480 dividido por 48. Então, x é igual a 10. Tá certo? Regra de 3 composta. X é igual a 10. Muito bem. Vamos começar agora a estudar porcentagem. A porcentagem é uma razão centesimal representada pelo símbolo %. Então veja bem, nós temos aqui
é 51%, que pode ser representado de duas formas. 51 sobre 100 ou 0,51. 7%, que pode ser representado 7 sobre 100 ou 0,07. Essas são as duas formas de representação de um valor em porcentagem, tá certo? Vamos ver alguns exemplos. Então, olha só, vamos ver aqui o exemplo. Calcular 5% de 800. Como é que ficaria isso? A gente poderia fazer da seguinte forma. 5%, né? 5%, nós sabemos que pode ser representado assim, ó. 5, tá certo? Dividido por 100, tá certo? Isso é uma forma de representação. Tem uma outra forma. Então, veja bem, se eu pegar 5 e dividir por 100, tá certo? Não dá, né? Não dá para dividir 5 por 100. Eu posso colocar um zero aqui e um zero aqui, ó. Posso colocar mais um zero aqui, outro zero aqui. Agora eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros e fica 0,05. É uma outra forma de representação. Então, 5% pode ser representado também dessa maneira, 0,05, tá certo? Então, se você quer 5% de 800, você pode fazer assim, ó, 5 dividido por 100 vezes 800, tá certo? Vezes 800, ok? Então, eu vou cortar este zero com este zero, tá certo? Então, 5 vezes 8 vai dar 40. Ok? Então, pode ser representado dessa maneira. Ok? Então, podemos fazer isso dessas duas formas. Ou, se você quiser, né, você pode colocar assim, ó, 0,05 vezes 800, que vai dar o mesmo valor, 40. Ok? Então, podemos representar de duas maneiras. Vamos ver aqui um outro exemplo. Olha só. Numa escola de 900 alunos, 42% são rapazes. Calcule o número de rapazes. Então, como é que nós vamos fazer isso? Da mesma forma, ó, 42% de 900. De 900. Ok? Então, podemos fazer isso dessa forma aqui. 42% vai ficar assim, ó, 42 dividido por 100 de vezes 900. Ok? Então, eu vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros daqui de baixo. E 9 vezes 42 dá 378. Tá certo? 378. Vamos ver aqui mais um exemplo. Olha só. Numa classe de 40 alunos, 36 foram aprovados. Qual foi a taxa de porcentagem dos aprovados? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar de alunos, vamos representar com a L, tá certo? A L. E os aprovados, vamos colocar A, P, aprovados, ok? Então, 40 alunos, desses 40, 36 foram aprovados. Ele quer saber, esse valor 36 representa quanto de 40? 40 é o total de alunos, é 100%, tá certo? É 100%. Ele quer saber, esses 100% aqui,
quanto representa em porcentagem, que é x%. Ok? Então, vamos usar aquele nosso método que nós já conhecemos, né? 40 dividido por 100 é igual a 36 sobre x. Fazer aquela multiplicação dos meios pelos extremos vai ficar 40x é igual a 36 vezes 100. Tá certo? Então, x vai ficar igual a 36 vezes 100, vai dar 3.600. 3.600 dividido. O 40 está multiplicando, ele passa para baixo dividindo. Ó. Corta este zero com este zero. 360 dividido por 4, então x vai ser igual a 90, ou seja, 90%. Tá certo? Bem, então vamos ver agora como é que isso cai em prova de concurso, tá certo? Olha aqui essa questão da banca Fadesp. Um aparelho de televisão foi comprado pagando-se 25% de entrada e o restante em 4 parcelas de R$ 180. Quanto custou essa televisão? Então vamos lá. O que nós temos? Nós temos a porcentagem de entrada, é isso? Que foi a entrada, que foi 25%. Tá certo? Então restam, se a entrada foi 25%, então restam 75% do valor da televisão, tá certo? Só que esse restante ele vai ser pago em 4 parcelas de R$ 180. 4 parcelas de 180 dá R$ 720. Tá certo? Então, olha só. Então, nós temos que 75% é R$ 720. Ele quer saber 100%, né? 100%, que é o total da televisão. 100% equivale a quantos reais? Tá certo? Então vamos montar aqui. Então esse aqui é o nosso esquema, tá certo? Então vamos montar aqui do lado. 75% sobre 100%, que é igual a R$ 720, e x, que é o valor que nós queremos encontrar, que é o valor total da televisão. Tá certo? Então aplicando a propriedade fundamental, multiplicando os extremos pelos meios, nós temos que 75x é igual a 720 vezes 100. Tá certo? Então, aqui vai ficar x é igual a 720, tá certo? Vezes 100, dividido por 75, tá certo? Nós podemos fazer uma simplificação aqui para esses valores não ficarem muito altos. Vamos dividir 75 e 100, vamos dividir por 25. Esse valor aí não ficar muito alto, tá certo? Então, x vai ser igual a 720, tá? 100 dividido por 25 vai dar 4, tá certo? E 75 dividido por 25 vai dar 3, ok? 4 vezes 720 vai dar 2.880, tá? Dividido por 3. Então, 2.880 dividido por 3 é igual a
960. Tá certo? Então, a nossa resposta é a letra C de casa. Bem, vamos ver agora uma questão de prova de concurso público da banca FADESP com relação à regra de 3, né? Para a gente perceber como é que isso é cobrado numa prova de concurso, tá certo? Então, olha só aqui essa questão. 200 marmitex com refeições custam 1.240. Quanto custará 250 dessas marmitex com refeição? Então, vamos montar aqui o nosso esquema. Então, olha só. Marmitex, tá? Então, vamos colocar aqui marmitex. E vamos colocar aqui do lado o valor, tá certo? Então, 200 marmitex custam R$1.240. Ele vai aumentar a quantidade de marmitex para 250. E aí ele quer saber quanto vai custar, tá certo? Então a setinha é sempre voltada em direção ao X. Então observe o seguinte, se eu aumento a quantidade de marmitex, certamente vai aumentar o valor. Então aqui nós temos duas grandezas diretamente proporcionais. Então as setinhas são no mesmo sentido, tá certo? Então vamos montar agora, vai ficar aqui, ó, 200 dividido por 250 é igual a 1.240 dividido por x. Aplicando a propriedade fundamental da multiplicação dos extremos pelos meios, tá certo? Nós podemos até cortar logo esse zero com este zero, tá certo? E aí nós temos o seguinte, ó, 20x é igual a 1.240 vezes 25, tá certo? Então, multiplicando, né? Então, x vai ser igual, multiplicando 1.240 vezes 25, nós temos aqui, o valor vai ficar R$31.000 dividido por 20, tá certo? O 20 está multiplicando, passa dividido. Eu posso cortar este zero com este zero para facilitar a minha vida. Então, 3.100 dividido por 2 vai dar 1.550, tá certo? 1.550 e a minha resposta está aqui, ó. Minha resposta está aqui. Letra D de dado. Ok? Então, essas são as questões, tipo de questões que são cobradas em prova de concurso público. Tá certo? Bem, agora eu vou convidar você a ir até o nosso site, tá certo? www.professorrodrigues.com.br. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver várias questões de prova de concurso, tá certo? Onde você vai ter as questões em PDF para imprimi-las sem a resposta, tá certo? E você vai ter um outro PDF com as respostas passo a passo resolvidas. E ainda você vai ter o vídeo de cada uma das questões. Eu vou estar apresentando para você como é que você vai resolver as questões. Então veja, você vai ter as questões sem resolução, você vai ter as questões em PDF, passo a passo como fazê-las, e você vai ter o vídeo onde eu mostro para você como resolver cada uma das questões, todas prova de concurso. Então vamos lá, entre agora no meu site www.professorrodrigues.com.br.